um cara polêmico. Cara, mas eu vou falar o que eu acho. Pode falar. Eu acho o Osho é um gênio. O Osho é um gênio. Assim, a palavra que eu tenho pra ele, o Osho é um gênio dessa teoria do ego, teoria da espiritualidade, de métodos de meditação. Se o cara era um iluminado ou não, quem sou eu pra saber, entendeu? Se o cara era, não sei, não tenho a menor ideia. Mas que o cara traz reflexões muito geniais sobre quem a gente é, isso não dá pra negar, cara. Mas eu acho importante a gente falar mais um pouco sobre o ego, porque toda a literatura espiritual, né, que vem lá da Índia e tal, fala sobre o ego, e eu acho que a gente entende pouco isso. Porque quando a gente fala ego, a gente já pensa um ego inflado, um egoísmo, orgulho. Não é isso. Esse ego não é exatamente esse. É um ego mais parecido com o ego do Freud, mas também não é. O que é? O ego é uma palavra que significa eu, certo? O ego, ele é aquele momento em que você começa a se identificar com a história da formação das suas percepções, das suas máscaras. É isso que a gente está falando até agora. Né? Não é isso que a gente está falando? Que eu precisava ser tal coisa. Quando a gente começa a falar eu vou fazer tal coisa, eu vou daqui para lá, eu vou não sei o quê. Só que o problema não é você ter ego. Você precisa ter ego. Você precisa ter um ego na sua formação psíquica para você poder viver no mundo e eu me relacionar com você, eu saber que eu sou eu, você é você, sabe? Ou seja, é uma individuação. O ego é quando você se individualiza. E por que isso é muito... Ou seja, você precisa quando você é criança, você se individualiza do pai e da mãe. Já começa por aí, né? Você passa uma parte grande da sua formação como criança, você não sabendo o que é você, o que é sua mãe. Entendeu? E depois com seu pai. Depois você começa a perceber, começa a se individualizar, você começa a formar seu ego, seu eu. Mas espiritualmente falando, no caso de espiritualidade, tem uma outra coisa, cara. Sempre que eu falei que o Tantra, por exemplo, é uma filosofia radicalmente não dualista, significa que... Olha só, olha até onde vai isso. Significa que não existe individualidade, essencialmente falando. Que eu e você é a mesma coisa, cara. Que eu e Deus é a mesma coisa. Que eu e tudo é a mesma coisa. Entende? Ou seja, então é necessária essa individualização pra gente viver esse mundo material e tal. Só que o problema, o que começa a causar sofrimento? No momento em que eu não sei mais separar o que sou eu essencial, com as coisas com as quais eu nasci, que eu trago comigo, que eu quero trazer para esse mundo, e o que é essa formação, essa construção do eu. Quando eu começo a confundir essas duas coisas, aí que começa o sofrimento. Porque eu não sei mais se eu atendo a necessidade do ego ou se eu atendo a necessidade do meu eu essencial, entendeu? Entendi. Isso é a avidya, aquilo que a gente estava falando, o não conhecimento. É esse grande confusão. Por exemplo, eu acho que talvez as pessoas entendam isso melhor. A caverna de Platão, você lembra? As pessoas estavam... Aquele mito da caverna. O que ele diz é que são prisioneiros... Resume o mito da caverna. São os prisioneiros acorrentados olhando para uma parede da caverna e eles nasceram assim. Então eles estão olhando para a parede da caverna. As coisas do mundo estão passando lá atrás entre uma luz e eles. Então, o que eles veem? Eles veem a projeção das coisas. Então, ele não vê um leão, ele vê a sombra de um leão. Ele não vê uma girafa, ele vê a sombra de uma girafa. Só que para ele, que só viu a sombra, ele acha que a sombra é a girafa. Entendeu? E aí, no mito da caverna, um cara consegue se desvencilhar, ele vai ver o mundo como ele é e volta para explicar, e as pessoas acham que ele é doido. Não existe o que você está falando. O que é o mito da caverna? É você confundir, achar que a sombra é a própria coisa. A sombra da coisa é a própria coisa. Entendeu? Aí a gente está constantemente fazendo isso. A gente não consegue, às vezes, separar o que é a sombra da coisa em si. Entende? A gente está confundindo isso. Cara, onde que essa confusão acontece muito? No senso, por exemplo, de pertencimento. Ou seja, as coisas são minhas. Sabe? Isso é uma confusão, cara. O que você tem que é seu, que você vai ter pra sempre? Nada, cara. Absolutamente nada. Nem seu corpo. A gente acha que as pessoas são nossas. As coisas são nossas. As coisas são nossas. A vida, meu corpo, as pessoas. Você tem que cuidar de tudo aquilo que você tá... Você tem o seu corpo. Cuida do seu corpo. Você tá... Ele é seu instrumento, cara. O seu templo. Né? Cuida das coisas que você tem e tudo. Né? Em termos materiais, você tem aquilo...
materialmente para poder botar seu propósito para funcionar, né? Mas para de achar que é uma coisa eterna, cara. Então, a confusão... Aí a gente volta no negócio da temporalidade. A confusão entre o que é temporário e o que é eterno. A confusão entre o que é essencial, o que é seu mesmo, o que você trouxe com você, e o que você está usufruindo. Entende? Tem um no Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Cara. A gente é obrigado a ler. Não, cara, esse livro, na minha opinião, é uma das grandes obras de arte da humanidade. Entendi o que você quis dizer. E aí, ele diz assim, ele tem uma passagem lá que eu acho interessante, que ele fala do louco do Pireu. Que é assim, o Pireu era uma parte portuária de Atenas, e o louco, esse louco, ele entrava na parte portuária e todos os navios que entravam e saíam, ele dizia que era dele. E aí eu falei, bicho, todos nós somos loucos do Pireu, né, cara? Porque a gente acha que tudo é nosso, sabe? Por exemplo, você coloca uma roupa assim que você não tá muito seguro. Você tem certeza que tá todo mundo olhando pra você, né? Que as pessoas estão parando a vida delas pra olhar pra você, porque você não tá você não tá confortável com aquela roupa. Você acha que aquele olhar é seu, da outra pessoa. Você acha que aquele julgamento é seu, não tem nada a ver com você, cara. Se ela estiver te julgando de verdade, igual você acha que ela tá, aquele julgamento não é seu, é dela. Ela que tá trazendo de novo na mente racional dela os julgamentos, as pressuposições dela, olhando pra você e julgando. Isso acontece com tudo. A pessoa que tem raiva de você, a pessoa que se magoa com você, isso não é seu, é da pessoa. Para de ser louco do Pireu, de achar que o navio é seu. Isso sabe? Tem a ver com aquela pessoa que acha que o mundo gira ao seu redor? É exatamente isso. Que é o egoísmo. É porque o ego, a gente tá falando do ego, né? O ego, ele é autocentrado, né? Tudo acontece em volta. Então, assim, quando você fala tá tudo acontecendo na minha volta, você concorda? Se eu andar pra lá, as coisas estão na minha volta. Se eu ficar aqui, se eu andar pra... Então, assim, a gente confunde de novo, né? O que é de fato ou seja, o fato de você ter uma percepção que as coisas estão à sua volta, elas não significa que elas de fato estão, né? Entendeu? Tem um mundo gigantesco por aí, o universo inteiro pra lá de você. Elas não estão à sua volta. Mas a gente acha que essas coisas são nossas, cara. A gente confunde, né? O que de fato é verdadeiro. É verdadeiro nosso do que não é. A gente... Mas tem uma coisa, isso aí tem muito a ver até com a forma como você lida com a opinião alheia. Isso, exatamente. A crítica. Exatamente. Porque eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de andar confortavelmente. Cara, eu vou pra qualquer restaurante caro de chinelo se deixar. Se deixar assim. Se eu for um pouquinho menos... Eu vou. É um chinelo legal, mas eu vou de chinelo. E vou de bermuda. É um chinelo legal, mas vou lá. Então, assim... para algumas pessoas isso é reprovável, porque a pessoa tem que estar com uma camisa de linho, não sei o quê. Não, você tá louco, velho. Eu não vou fazer isso. Eu não tô afim de fazer isso. Cara, e aí que tá. Se eu, por exemplo, eu já fui em alguns lugares que eu provavelmente já percebi pessoas entrando com um traje destoante e eu olhei, por 2 segundos, observei, essa pessoa está destoante. E voltei a fazer o que eu tava fazendo. Ninguém falou assim, olha ali. Olha, parar pra olhar. Eu acho que isso não rola. Acho que só na cabeça da pessoa. Você entende? As pessoas, elas deixam de fazer o que elas querem, o que elas se sentem confortáveis pra fazer, com medo do julgamento ali, que na verdade nem existe. É exatamente isso que a gente tá falando, né, cara? A pessoa que tá confundindo o que ela quer com o que ela tá com ego, com medo, com julgamento. É aquela frase do Caetano, né, cara? Narciso acha feio que não é espelho, né? Então, assim, se a pessoa tá te olhando porque tá de chinelo e te julgando, é porque não é igual a ela que é ruim. Entendeu? É uma coisa dela. Tem a ver com a história dela. Exatamente. Na história dela, ela não andava de chinelo por aí. Então deve ser ruim. Só que a gente não para, cara, pra fazer essas autopercepções, essas autoobservações, né? De pô, isso é meu mesmo? Será que tem a ver? Não, o cara tá de chinelo, não tem nada a ver comigo. Deixa ele, sabe? E como é que você começa a perceber que o ego não tá fazendo bem? Porque assim, de fato, quando eu comecei a ouvir e ler, né, questão do Osho e outros autores também, que falam mesmo de o ego é seu inimigo, a morte do ego. Tem um livro chamado O Ego é Seu Inimigo. Sim. Eu não sei o autor, mas eu tenho até esse livro, só não sei o autor. É um livro azul. O ego é seu inimigo, tarará. Eu sempre me policio, cara. Porque assim, querendo ou não, eu tô sempre fazendo coisas novas na minha vida, e essas coisas às vezes envolvem outras pessoas, e eu sempre paro para refletir. Peraí, o que eu estou fazendo? O que é eu, o que é nós, o que eu estou sempre fazendo essa autorreflexão, porque eu acho que as pessoas se perdem com facilidade. Porque eu acho que a gente gira em torno do ego de forma automática. Exatamente.
E aí você tem que, por quê? Talvez de forma automática assim, porque quando você foi pequeno, você começou a ter essa noção do que é meu, do que é nosso. Cara, assim, eu discordo dessa frase que o ego é o seu inimigo. A frase, eu colocaria um qualificativo aí. A identificação com o ego é o seu inimigo, entendeu? O ego é importante pra você lidar com o mundo, lidar com as pessoas. Agora, você se identificar, achar que é o ego, isso é que te complica. Isso que você tá cego, você tá cego, né? Cara, você tá cego. O ego tem vida própria, cara. Entende? Tanto que o seu pensamento tem vida própria. Para de pensar de novo. Para de pensar. Não tem como. Possível. Bicho, cara, essa é uma pergunta que eu sempre me fiz. Cara, como é que eu não consigo controlar a minha própria mente, cara? Que doideira isso. É minha. Está comigo. Isso é o ego. Mas é o ego. Mas ela tem vida própria. Que doideira é essa? E você não aceita que ela tem vida própria. Cara, mas foi isso que me levou. Foi bom não ter aceitado, sabe? Pô, mas calma. Eu vou lidar com ela. E ela tem vida própria. O ego tem vida própria, sabe? E o problema é esse. Se você não estiver presente, mindfulness, olhando sempre com atenção no que está acontecendo aqui no agora, o ego você vai virar escravo disso, do ego, sabe? E, cara, desculpa usar essa palavra, mas essa é a palavra, cara. A gente é escravo disso. E veja, por que o ego tem vida própria? Porque ele tem história, né? Ele tá automaticamente tomando decisões próprias. Tipo assim, cara, isso não me fez bem lá atrás, então eu preciso ser não isso. No passado, tá lá no passado. Então, não isso. Sabe? Tipo, isso aqui é legal, isso aqui eu conheço, vamos pra lá. Ele tá tomando essas decisões, você tá achando que é você que tá tomando decisão, entendeu? Mas é ele com medo, te trazendo medo, te trazendo ilusão de controle, e você, não, massa, então isso aqui tá controlado, então eu vou. Quando você vai estudando um pouco mais sobre o ego, você começa a, talvez não controlá-lo, mas identificar, ter mais clareza de que é o ego agindo. Isso. Cara, isso é legal. Vamos fazer uma prática aqui. Vamos lá. Você pode, não precisa nem fechar o olho, nada. Mas presta atenção no seu pensamento e você me diz o que você... Você não precisa dizer o que você pensou, mas me fala quando você perceber que você pensou em algo. Agora, pensando numa situação. Beleza. Você acabou de meditar. Por quê? Você se distanciou da sua mente e observou. É isso. Ou seja, a desidentificação com o ego e com a mente é isso. Você se distancia. Ou seja, existiu em você dois. Um que observou e um que pensou. Você lembra daquela dualidade do yoga de você se unir? A própria mente percebendo o que ela está fazendo, né? Isso. Esse eu observador é o que é você de verdade. É a sua essência. Entendeu? Você sentiu ela. Existe um vazio ali. Porque o observador não pensa, ele não faz nada, ele só observa. Ele está vendo ali acontecer. Sim. O seu pensamento. E é isso, cara. Então, ou seja, você começa a perceber você começar a passar tempo nesse lugar de observador de si mesmo. É isso, você vai começar a observar os seus pensamentos, as suas necessidades de controle, o que está por trás, que medo que está te trazendo, que está fazendo você ficar obsessivo por um pensamento, por uma ideia e tal. E onde que o ego está agindo, porque você se distancia do ego e percebe as coisas acontecendo e começa a tomar decisão. Fala, não, essa decisão do ego eu não quero. Porque ele está fazendo isso por causa de medo, eu não quero. Exato. Distanciar. Exato. Quando eu falo assim, qual o medo que isso está me trazendo para eu estar tomando essa decisão? Veja bem, às vezes, é isso que eu falo, quando você começa a estudar, não é que estudar a questão do ego, entender mais a fundo, não é que você começa a controlá-lo. Você começa a entender, a perceber que ele está ali. A diminuir o poder que ele tem. Diminuir o poder que ele tem. É isso. Mas você ainda, por exemplo, assim... na adolescência isso acontece muito. Você tá querendo uma menina. Tá afim de uma menina. Aí vai rolar uma festa. E aí, você tá afim de levar um amigo seu que é teu brother. Porra, de infância. Só que esse cara, você percebe ele como mais bonito, mais atraente que você. Você fala assim, não vou chamar ele não. Eu vou sem ele, porque se ele for, o cara pensa, a menina vai se interessar por ele e não por mim, e eu vou perder esse game. Sim. E aí, do nada, tu boicota, não chama o teu parceiro de balada, porque você tem um negócio desse. Isso é o ego agindo. E aí, olha só o que eu tô querendo dizer. É um medo que você tem, que você não sabe nem se é isso que vai acontecer. Porque às vezes a menina nem acha o cara bonito, mas você acha que ela vai achar e tal. E aí você começa a ter essas decisões. Então, e aí, como é que seria você perceber o ego?
Você percebe ele agindo, fala assim, cara, eu tô com medo de chamar meu brother, eu vou boicotar ele. Fala assim, não, peraí, mas isso aí é meu ego. Cara, você acabou de fazer o que você tá perguntando como fazer. Você percebeu que isso aconteceu, que isso tá acontecendo dentro de você. Ah, não vou chamar por causa disso. Você tá entendendo tudo. Você tá com medo de não ser visto, você tá com medo de não ser legitimado por ela e tal. Como perceber? É assim, te distanciando, o que tá acontecendo aqui dentro. Tá, tô entendendo, percebi. Beleza, agora o que fazer com isso? Aceitação total, cara. Primeiro, aceitar o seu medo. Eu tenho medo disso. Cara, beleza, desculpa, eu não vou chamar o cara, velho. Eu tenho essa questão, eu quero, tô afim. Eu vou aceitar a minha limitação nesse momento. Eu não vou chamar, de boa, não é porque eu não gosto do cara. Mas você tá com medo de dar um... Isso. Porque também aí nessas horas, quando a gente começa a fazer essas coisas, a gente às vezes caindo pro lado do heroísmo, sabe? Ah, não, eu vou chamar porque eu sou um cara desapegado. Se ele quiser ficar com ela e ela quiser ficar com ele, tudo bem. Mas por dentro você tá escorroendo, sabe? Sim, aí você não aceita o seu medo, você não aceita o que tá te trazendo dor e tal. Ou seja, primeiro é isso, cara. Aceitar. E é aceitar tudo. Medo, inveja, ciúme. Que você tem, não é dos outros, né? Ah, porque fulano tem que aceitar a inveja dele. Não, é você mesmo. Uma coisa porque sempre nós conosco. Cara, isso é ser humano, velho. Ser humano é sentir essas coisas. É normal. Você precisa de inveja, você precisa de ciúme, você precisa disso pra lidar, né? Pra viver nesse mundo, cara. A gente veio lá de trás, uma super competitividade de tal. A gente traz isso, isso é ser humano mesmo. Não tem problema. Quando você quer negar, quando você quer reprimir, quando você quer mudar com muita força, muito desejo, essas coisas tomam poder. Elas ficam grandes, entendeu? E aí ela toma conta de você. E você age só a partir do ego. E isso traz um certo sofrimento. A aceitação, ela diminui o poder disso, entende? Mas aí a aceitação e você... Porra, porque é foda. Se você não levar o teu amigo... Talvez ele saiba, vai ficar chateado e vai dar um problema. Se você chama e, acontece o que você estava prevendo lá, que a mulher se interessou por ele, aí você também vai sofrer. Então, e aí como é que faz? Cara, o negócio é que a gente... Tem solução para isso ou é só aceitar? Como é que é? Não, cara, aceitação total é isso. Aceitação do que você tá sentindo e tal. E aceitação também do que pode acontecer, das coisas que vão acontecer. Você não tem controle. Pode ser que ela se interesse por ele, velho. Beleza, passou. Lá atrás, vamos andar, vamos pra frente. Entendeu? É navegar na incerteza, né? A gente tava falando disso. Navegar na incerteza. Pode ser que aconteça uma coisa, pode ser que aconteça outra, pode ser que não aconteça nada. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Você citou que talvez o bancar herói fosse algo que não fosse legal. Tipo assim, então eu sou desapegadão, vou chamar ele, se ele se conhecer e ficar, vai ser bom, não tô nem aí pra nada. E na verdade aquilo vai te trazer um sofrimento. Vai te trazer um sofrimento. Aí você vai... É uma máscara, né? O herói é uma máscara também. É uma máscara também. É um arquétipo. É um arquétipo. Cara, em geral, nas nossas histórias, são três arquétipos, né? O herói, a vítima e o vilão. Pode ver, cara. A história que você tem, sempre tem um herói, uma vítima, um vilão, principalmente, e um herói. Tipo, quem que vai salvar ali. Isso tudo são arquétipos, são posições de medo, digamos assim, sabe? Pô, eu preciso ser o herói pra ser visto, pra ser legal e tal. Pô, eu sou a vítima. Pô, aí eu não tenho controle sobre o que aconteceu. Olha só o que ele fez. Aí tem um vilão, que em geral não se vê como vilão, né? Mas fulano que fez a vítima ser vítima, né? Tudo isso são percepções, né, cara? É lógico que existe vítima, né? Uma pessoa que tá na rua andando, outro vai atira do nada, a pessoa é vítima, né? Óbvio. Mas eu tô falando assim, né? De percepções de histórias, né? Que a gente tem sobre a nossa história. Entendi, cara. Nossa, mas isso é isso, porque acaba que a resposta é você adquirir mais conhecimento sobre si sobre si mesmo. Para você se conhecer e tomar as decisões, porque às vezes o cara, entre aspas, vestir a máscara do herói, chamar um amigo e correr esse risco, pode ser um risco, pode não dar nada também, ou às vezes não chamar também não dá nada. Sim. Cara, é complicado isso. A gente quer sempre ganhar e nem sempre a gente vai ganhar, né?